Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Tu és o rei dos judeus? É como dizes. Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Quem vos queres que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Qual dos dois quereis que eu solte? Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Seja crucificado. Mas que mal ele fez? Seja crucificado. Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Salve, Rei dos Judeus.
Tu que vais destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou filho de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está chamando Elias. Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Glória a vós, Senhor. Meus filhos e filhas, então, e aqui nós continuamos aquilo que foi iniciado, então, ali junto com as pessoas na praça onde nós saímos de procissão.
E tanto o comentário inicial, a reflexão durante a procissão, nos chamaram a atenção para o início, então, da nossa Semana Santa. Lembrando que até quinta-feira, com o pôr do sol, nós ainda estamos no tempo da Quaresma. Hoje, domingo de Ramos, nada mais é do que o 6º domingo do tempo da Quaresma, onde nós estamos acompanhando Jesus durante a sua vida, até a sua paixão, morte e ressurreição. E aí, meus filhos e filhas, eu gostaria de chamar primeiramente a atenção para o evangelho que foi proclamado ali antes de sairmos em procissão. É o evangelho segundo Mateus e mostra Jesus sendo reconhecido quem ele realmente como rei, como enviado de Deus. Mas só que o final desse evangelho, que Jesus é aclamado como rei, é dito ou afirmado quem ele é. Alguns ali reconheciam ele como um profeta, mas que tinha uma missão especial. Então, gostaria de perguntar a cada um de vocês, e que cada um responda no seu coração: quem é Jesus para você? E aqui não vamos utilizar frases feitas, frases de efeito, ou simplesmente a definição que nós escutamos quando éramos crianças, a definição de quando nós estávamos na catequese, ou de quem é Jesus, da forma como muitos de nós já devem ter ouvido no decorrer da nossa caminhada. Exorcizemos esse tipo de definição nesse momento e responda: quem é realmente Jesus para você? Quem é Jesus para mim e quem é Jesus para nós? É que infelizmente, por vários motivos, muitos romantizam aqui a vida de Jesus, romantizam até mesmo a sua entrega, a sua doação, enfim, colocando Jesus num patamar diferente do nosso. E a encarnação de Jesus nos mostra que não é bem assim. Quando eu estava no último ano de graduação do bacharelado de teologia, a avaliação final, ou TCC, como muitos chamam, enfim, do curso de teologia, ele é um pouco diferente de muitos dos outros cursos de graduação. Por quê? A avaliação final do curso de teologia consistia em que era uma banca com 3 professores, cada um de áreas distintas, e ali durante 1 hora eles poderiam fazer perguntas ao aluno dos principais tratados, dos principais temas ali de teologia que nós aprendemos durante os 4 anos. Ali era uma capacidade de síntese para ver se o aluno realmente conseguiu assimilar aquilo que era essencial para que após o término ali do curso não falasse algum tipo de besteira ou até mesmo acorrer em algum tipo de heresia. E aí o professor que foi meu orientador, ele me fez a seguinte pergunta naquele dia: Santo Tomás de Aquino, quando fala de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, ele afirmava o seguinte, que Jesus, desde o nascimento,
desde a encarnação até o fim da sua vida, ele já tinha consciência de quem ele era. Ele já sabia quem ele era. E por isso fez essas coisas grandiosas ali no seu tempo. E aí meu orientador simplesmente olhou e me disse: você concorda com isso? Se sim ou não, justifique. Eu juro que eu respirei fundo naquela hora e falei o seguinte: Santo Tomás de Aquino foi um grande homem. Muitas coisas que nós sabemos e aprendemos sobre Deus até o dia de hoje, vêm de Santo Tomás de Aquino, como Santo Agostinho e outros tantos. Mas só que eu vou pedir desculpas a ele, mas só que ele infelizmente errou nessa afirmação. Porque se Jesus simplesmente na encarnação soubesse de tudo, já soubesse o que poderia vir a acontecer com ele, em primeiro lugar, não haveria liberdade. E aqui, liberdade é um tema que Deus, ele não abre mão em hipótese alguma, porque é dom. E ele nos deu a liberdade porque nos ama e sabe que nós podemos sim escolher o melhor caminho. E Jesus, então, ele não sabia de tudo desde a encarnação. Jesus, como qualquer ser humano na sua humanidade, ele precisou crescer e amadurecer a sua relação com Deus, a sua relação com o Pai. Ou em outras palavras, Jesus, em primeiro lugar, ele precisava ter fé. E não apenas ter fé, mas amadurecer essa fé no decorrer da sua vida, para que ele realmente desse um significado de tudo aquilo que ele realizou e que ele passou no meio de nós. E aí ele precisou ter fé no Pai, criar ali um vínculo através de uma vida de oração, e aí sim, a partir dessa proximidade, dessa vida de oração, do dom da fé, ele começou a perceber na sua humanidade quem ele era e qual foi a sua missão. Eu falo isso para que realmente nós possamos entender e trazer Jesus mais para perto de nós, e não colocá-lo como alguém simplesmente superior e distante. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, foi por conta da fé e de criar essa relação com Deus, que ele pôde sempre escolher o melhor, abrir mão de muitas coisas e abraçar aquilo que Deus preparava para ele e aquilo que Deus realmente esperava que ele fizesse durante toda a sua vida. E aqui nós precisamos também tomar o seguinte cuidado: nós realmente sabemos que a doação do Cristo, ou o símbolo da sua doação, foi a cruz, o crucificado. Mas só que o crucificado, sem a encarnação e sem toda a vida de Jesus durante os seus 33 anos, não teria sentido algum. A mesma coisa também pensar o crucificado sem a ressurreição. Se o crucificado parasse simplesmente na cruz e não chegasse à ressurreição, a cruz também não teria sentido. E é esse o mistério que realmente nós celebramos e que nós buscamos nos aproximar. E quando eu falo aqui de mistério, e vou usar essa palavra muitas outras vezes ainda durante essa reflexão, eu quero dizer o seguinte com mistério: não é algo que nós não podemos tocar, não é algo que nós não podemos conhecer.
Quando nós falamos mistério da salvação, mistério pascal, mistério de Deus, enfim, isso significa o quê? Deus, ele é eterno, ele não tem princípio, ele não tem fim. Em outras palavras, Deus sempre será algo novo. Nós sempre teremos algo novo para poder aprender de Deus e até mesmo poder experimentar de Deus. Então, nós podemos sim conhecer Deus, nós podemos sim nos aproximar dEle, nós podemos sim tocá-lo, mas nós não vamos esgotá-lo. É por isso que nós utilizamos essa expressão mistério, não no sentido de não conhecer, mas de que Deus sempre será algo novo. E aí, na segunda leitura de hoje da carta aos Filipenses, é dito logo no começo da carta que Cristo esvaziou-se de si. Esse verbo esvaziar no português, ele não abrange todo o sentido dessa palavra no original, no grego. A palavra grega que foi traduzida como esvaziar-se é a palavra kenosis, que vem do verbo keno. O que isso significa? Nada mais é do que escravo, mas não qualquer escravo. Era aquele escravo realmente colocado na última posição, que não tinha valor, que não possuía valor algum. Ou o verbo kenosis e keno também era aplicado àquelas pessoas que cometeram crimes hediondos, crimes realmente que chamam a atenção pela crueldade. E é essa mesma palavra aplicada a Jesus Cristo. Então, mas por que é utilizado o kenosis para poder dizer esse escravo e aquele que vai ser punido? Para poder mostrar o que Deus abriu mão para poder estar junto de nós. A que ponto Deus realmente nos ama e nos quer próximos dele. Jesus, ele renunciou à sua glória, estar junto com o Pai e o Espírito, e aí esse estado de glória é restaurado na ressurreição, e aí a sua humanidade, como eu disse, se manifesta com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o aumento da fé de Jesus ao Pai. Mas aonde eu quero chegar? Ele esvaziou-se de si mesmo, se tornou escravo para poder mostrar que o pecado, ele não tem a última palavra na nossa vida. Nós sim podemos sempre escolher o melhor. Nós sempre podemos escolher aquilo que Deus quer para cada um de nós, ou aquilo que Deus sonha de cada um de nós. E cuidado com também frases prontas, como por exemplo, eu não tenho escolha. Com Deus isso não funciona. Vou citar um exemplo para que a gente entenda. Por esses dias, durante esse tempo de confissões, enfim, mutirão, atendimentos, enfim, me chega uma situação dessa forma. A pessoa vem, pede perdão pelos seus pecados e diz o seguinte, que ela tinha um determinado cargo numa determinada empresa. E aí, na metade do ano e no final do ano, ela era responsável de distribuir um abono salarial para os funcionários, aqueles que tinham destaque, mas também todos compartilhavam o lucro da empresa nessas duas épocas do ano. E aí essa pessoa precisava pagar
uma dívida que estava atrasada, que era da sua casa, enfim. E aí o que ela fez? Ela simplesmente pegou de 3, 4 pessoas, retirou uma quantia significativa do valor e aí pagou ali aquela sua dívida. E aí ela falava que já estava para se aposentar e ela simplesmente iria, a partir de então, restituir aquilo que ela pegou. E aí ela usou essa frase: padre, porque eu não tive escolha. Não, ela tinha escolha sim, de ir pelo caminho mais fácil, o caminho errado, de tirar aquilo que não era dela, para poder simplesmente acertar uma dívida que os outros não tinham culpa disso. E aí fez até mesmo faltar, porque ela soube que essas 4 famílias passaram uma certa necessidade por conta da retirada desse valor. Ou ela ia pelo caminho certo, não iria atrasar a dívida, iria entrar em acordo, mas só que iria honrar o trabalho, iria honrar aquilo que foi acordado com os funcionários. Então, cuidado quando nós utilizamos a expressão "eu não tenho escolha", porque nós fazemos isso quando nós sabemos que o caminho não é o certo, que o caminho é pecaminoso, e mesmo assim nós escolhemos. E também cuidado com essa frase que eu escutei várias e várias vezes durante esse último mês. Padre, parece que quando eu falo que eu vou ir à igreja, é uma força maior do que eu que me impede. É algo que aí a gente acaba se atrasando, não chegando tempo na missa. Ou, padre, é uma força maior que eu não sei da onde vem, e é por isso que eu pequei. A carne é fraca, enfim, tudo isso. Gente, vamos parar de mentir para nós e parar de tentar enganar a Deus. Por quê? Esse sentimento, maior do que nós, maior do que eu, é a nossa vontade, é o nosso querer. Na verdade, quando nós falamos que vamos na missa e acontece alguma coisa, é porque na verdade, no fundo do fundo, nós não gostaríamos de estar aqui. Ou quando diz respeito a situações de pecado, é porque nós realmente queríamos fazer aquilo, nós queríamos sentir aquela sensação prazerosa naquela determinada situação de pecado. Então, nós só vamos conseguir realmente escolher Deus ou estar próximos de Deus quando nós pararmos de mentirmos para nós mesmos e assumirmos as nossas falhas, assumirmos ali o que nós precisamos melhorar e confiar que realmente Deus sempre terá o melhor. E quando nós nos arrependemos, Ele nos dá as ferramentas e a força necessária para poder seguir adiante. E aí não adianta, quando nós sabemos que não deveríamos tomar aquele caminho, e mesmo assim nós tomamos, e quando vem a responsabilidade, porque tudo na nossa vida tem ação e consequência, e nas situações de pecado não é diferente. Aí as pessoas entram em desespero, ou chegam para nós e perguntam: o que eu devo fazer? Eu não sei fazer, eu não sei o que fazer. Sabe sim, é a pessoa que não quer olhar, se arrepender, e aí de alguma forma reparar o mal que foi causado, porque não tem como falar de arrependimento se não falarmos de reparo. Não adianta falar do mal que nós praticamos e nos arrependemos, se de alguma forma nós não trocarmos esse mal por algo bom,
se isso não acontece, então não tem como dizer que há conversão, não tem como dizer até mesmo que experimentamos a misericórdia de Deus. Então fiquemos muito atentos. O Evangelho de Mateus, ele é o Evangelho que nos apresenta a situação de Judas, que Judas, no seu desespero, se enforcou por conta ali da situação que causara com Jesus. E por que eu quero dizer isso? Gente, em momento de desespero também, se nós infelizmente chegarmos a esse ponto, não é momento de tomar decisão alguma, e sim ter a humildade de pedir ajuda para aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que nos chamem a atenção, mesmo que por conta das nossas irresponsabilidades. E não tem como dizer que o pecado nos força a algo, porque Jesus, durante toda a sua vida, mostrou que com oração, com determinação, é possível sim renunciar o pecado e a viver uma vida na graça. Então que realmente nós possamos nos aproximar cada vez mais de Jesus, cada um de nós, e que acima de tudo, com convicção, nós possamos responder de coração a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.